grande conflito. O anticristo e a marca da besta. O inimigo do bem está desperto para a atividade mais intensa e aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante da geração que viver nos últimos dias, antes de Jesus voltar. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à vista das multidões. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. A Reforma Protestante foi uma redescoberta das verdades evangélicas da Igreja primitiva, porém, com uma nova ênfase no significado das profecias bíblicas referentes ao Anticristo proporcionou um poder adicional aos reformadores. Com a criação da Ordem dos Jesuítas por Inácio de Loyola, como parte do movimento de Contra-Reforma, eles tinham como importante missão impedir o crescimento do protestantismo. Entram em cena Francisco Ribera e Luís de Alcazar, ambos jesuítas espanhóis do século XVI, para enfrentar o desafio introduzindo uma contra-interpretação plausível da profecia. Em 1590, Ribera publicou um comentário sobre o Apocalipse, como uma contra-interpretação à opinião historicista, prevalecente entre os protestantes, que identificavam o papado com o anticristo. Ribera aplicou todo o Apocalipse menos os primeiros capítulos ao fim do tempo em vez de à história da Igreja. O anticristo seria um simples indivíduo maligno, que seria recebido pelos judeus e reconstruiria Jerusalém e dominaria o mundo por 3 anos e meio. Ribera foi subsequentemente apoiado pelo cardeal Roberto Bellarmino, que viveu entre 1542 e 1621, que foi contrário ao princípio de Emmanuel e relacionou o chifre pequeno do livro de Daniel, geralmente identificado com o papado, com o rei Seleucida Antíoco IV, do segundo século a.C., que perseguiu os judeus, veja 1 Macabeus. Este conceito futurista logo tornou-se a interpretação padrão católica romana do anticristo, e é agora sustentada por inúmeras igrejas evangélicas. Luís de Alcazar, que viveu entre de 1554 a 1613, foi um teólogo jesuíta espanhol. Estudou em Sevilha, Córdoba e Salamanca, ingressou na Companhia de Jesus em 1568, e tornou-se sacerdote em 1578. Seu livro sobre o Apocalipse, publicado após sua morte, apresentou o que mais tarde seria chamado de visão preterista da profecia bíblica. Em sua opinião, tudo no Apocalipse, exceto os 3 capítulos finais, referia-se a eventos que já haviam acontecido quando João de Patmos estava escrevendo. O método de Alcazar foi retomado por protestantes, como Hugo Grotius da Holanda, e Henry Hammond da Inglaterra. No século XVIII o preterismo penetrou na escola racionalística alemã, e a partir do século XIX o futurismo entrou em voga especialmente entre os dispensacionalistas evangélicos, ambos presentes até nossos dias. A Contra-Reforma triunfou. Qual seria a melhor forma de retomar o estudo sobre o anticristo e a marca da besta, já que tanto o preterismo quanto o futurismo foram inoculados pela Contra-Reforma no mundo cristão? O anticristo. Ele não se vestirá de forma exótica, não terá chifres e nenhum tridente como Mefistófeles de Fausto. Essa descaracterização serviu-lhe para convencer a muitos de que ele é apenas uma história para assustar as crianças, pois o diabo sabe que tanto maior será o seu poder quanto menos acreditarmos em sua existência. É precisamente quando ignoramos que maior é o poder que ele exerce sobre nós. Mas como, afinal de contas, se ele não vem com tridente e chifres, como Satanás arrebanhará seguidores nesta nova época da história? Ele virá disfarçado como benfeitor da humanidade, promotor da fraternidade mundial, apaziguador das nações, e estenderá as mãos pelo abismo pretendendo unir em pontos em comum as civilizações, porém, seus interesses sinistros se sobreporão a tudo isso. As forças do anticristo, como veremos, criarão leis para a indústria e o comércio, e as leis trabalhistas serão fortemente dominadas, ninguém poderá comprar ou vender, se não estiver comprometido com o sistema vigente de então. A profecia.
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 13 versos 16 e 18. Por que uma marca na mão ou na fronte? Quando compreendemos que o modus operandi do inimigo é ser como Deus, veja Isaías 14 verso 14, percebemos que ele sempre copia e falsifica o modus operandi de Deus. Ele desafia a Deus em seu próprio território. Para cada verdade de Deus existe uma cópia, uma falsificação que só se consegue discernir pelas Escrituras. Quando Deus estabeleceu sua aliança com Israel, ele ordenou que sua palavra estivesse como sinal na mão e na fronte. Estas palavras, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio 6 versos 4 a 9. Os tefilins na fronte contêm pergaminhos que enfatizam a recordação dos mandamentos e da obediência a Deus. A marca na mão em realidade é símbolo que expressa compromisso. Marca na fronte é expressão de consciência. Babilônia no Apocalipse é o arquétipo da rebeldia contra Deus, como uma contrafação, paródia e oposição a Deus. A besta aspira a ser como Deus. Babilônia tornou-se o protótipo da arrogância e rebelião. Desviando-se de Deus os atributos divinos de justiça, pureza e amor foram suplantados pela opressão, violência e brutalidade. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus, com suas próprias leis, seus próprios sacrifícios, seus próprios símbolos, seu próprio sacerdócio, seus próprios templos e seus próprios deuses. Sempre em contrafação ao Deus único, Criador do céu e da terra e sua palavra. Quando Nabucodonosor se recusa a aceitar o vaticínio profético de Daniel 2, onde Babilônia era apenas a cabeça de ouro da estátua, e que seu reino passaria para outro povo, ele manda construir uma estátua inteiramente de ouro em desafio a Deus. Babilônia não se sujeita a Deus, ela é o reino dos homens, e o número 6 é o número do homem. De fato, disse haver 7 quadrados mágicos que têm sido associados aos 7 planetas da cabala prática e a cada dia da semana recebe um astro dominante um número. Nessa mística, o Sol, como veremos, está ligado ao primeiro dia da semana. E este dia tem o seu amuleto, dedicado ao Deus Sol, chamado de o Sigilas Solis, ou selo do Sol. Nesse amuleto, vemos o Deus Sol em pé sobre um leão. Isto indicava a posição desse astro na constelação do Leão, nos dias quentes de agosto. No verso deste amuleto inspirado na mística da Babilônia, há o quadrado mágico solar Cameia, com os números de 1 a 36. Esses números estão dispostos, de modo que o resultado da soma de qualquer linha, coluna ou diagonal, é 111, e, por conseguinte, a soma de todas as 6 linhas ou 6 colunas é igual a 666. Como foi dito, o primeiro dia da semana, o atual domingo, é associado ao Sol, Shamash, do panteão babilônico. E recebe o simbolismo místico do número 6, símbolo da autoridade do homem. Não admira que o Apocalipse 17 verso 5, relacione o nome ou Babilônia, ao mistério, indicando indubitavelmente a origem idólatra e satânica desse fenômeno do anticristo. Porém, e quanto à identidade do anticristo? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2 versos 1, 4, 7 e 8. Primeiro, Jesus não volta sem que antes haja apostasia. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião, ou da fé religiosa. O anticristo é um apóstata, isto é, ele vem de dentro do cristianismo. Segundo,
Paulo afirmou que o mistério da iniquidade já opera, isto é, a obra do anticristo já havia começado em seus dias. Terceiro, essa obra se desenvolveria durante toda a era cristã até a volta de Jesus, e finalmente ele o destruirá. A obra do anticristo tem sido construída desde os dias de Paulo. Ela se desenvolve em diversos estágios através da história, utilizando fantoches humanos em cada geração, e assim será até Jesus voltar. Importante, qual será a obra do anticristo, através das bestas de Apocalipse 13? A lei de Deus, expressão de seu caráter, determina os direitos de Deus e o relacionamento que deseja que tenhamos com o próximo. As bestas de Apocalipse 13 se voltam contra a primeira tábua, que exatamente revela a lealdade a Deus. A terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Apocalipse 13 versos 3 e 4. Aqui o anticristo faz uma concorrência com Deus, desafia a Deus e quer usurpar sua autoridade, seus seguidores quebram o primeiro mandamento. Vi ainda outra besta emergir da terra. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Apocalipse 13 versos 11 e 14. A idolatria aqui representada é não somente por substituição a Deus, mas é uma idolatria de atribuição a uma criatura aquilo que não lhe pertence. Essa imagem de autoridade reflete a usurpação da autoridade divina. Vi emergir do mar uma besta, e abriu a boca em blasfêmias, contra Deus, para lhe difamar o nome. Apocalipse 13 versos 1 e 6. Sua blasfêmia é requerer a si mesmo o direito divino na terra, é colocar-se como seu representante sem o ser, é mentir sob uma pretensa autoridade a ele dada. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13 versos 16 e 17. O anticristo que é besta, se apresenta como legislador. Ele arrogará o direito de interferir nos meios de produção, comprar e vender, na indústria e comércio, nos sindicatos, enfim, na economia como um todo. Sua lei será a lei do homem, e o número do homem é o 6, potencializado a 666, é a contrafação aos 6 dias de compra e venda, isto é, trabalho e a santificação do sétimo dia, o dia da aliança da criação. Por que falar sobre esse assunto? Por que não focar somente no Evangelho? A última geração de cristãos será chamada a pregar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, e seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse 14 versos 8 e 10. Paralelo à pregação do Evangelho a todo o mundo, há um movimento de apostasia crescente. As forças aliadas ao anticristo e camufladas na cristandade, não descansam. Cabe aos conhecedores das profecias estarem atentos para não caírem diante do último grande engano.